Olá, estamos ao vivo. Como vai você? Tudo bem? Estamos ao vivo aqui no Facebook. Eu acho que essa live de hoje não vai dar para compartilhar no Instagram, porque acho que vai passar do tempo do Instagram. Porque eu quero falar para você sobre o medo de homens versus a verdade. Mas antes, te convido a rezar comigo a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. Eu quero falar sobre o confronto que curou a igreja, mas antes disso, ontem foi um dia muito especial, foi muito bacana para mim. Antes do almoço um pouquinho, eu tive a alegria de encontrar um filho na fé, que eu vou mandar um abraço carinhoso, que é o Padre Flávio, o Padre de Divinolândia. Padre Flávio que foi minha vocação, né? Porque ele começou comigo. Diácono, pequenininho, gordinho como é até hoje. Começou comigo lá em Tubi. Hoje é padre da minha cidade. E o povo adora ele. Ele é uma pessoa assim espetacular. E a gente conversou bastante tempo sobre Deus, sobre a igreja, sobre a fé. Depois, mais tarde, eu encontrei com o pastor Miguel, da Igreja Quadrangular. Então, assim, também foi um momento muito bacana. Aí sempre eu me lembro das palavras do pastor Domingos, que era assembleiano, que eu conhecia lá em Campinas. Ele dizia assim: aquele que nos une é muito maior do que as placas que nos separam. Eu tenho muitos amigos pastores. Na Assembleia eu tenho um primo que é diácono. Eu tenho um primo em Grama que é pastor da Assembleia de Deus. Tem uns amigos irmãos da Sala Nossa Terra, da cidade de Mococa. Tenho o Dom Boanerges, que sempre acompanha, o Dom Boanerges, que é bispo templário. Assim, conheço pessoas de outras igrejas, o Maciel, que é da Igreja Católica Apostólica Independente. E o que importa é o seguinte: para você que usa o altar, não importa a sua placa, a placa que tem na frente da sua igreja, não importa essa placa, mas se você usa o púlpito da igreja para falar de Jesus, para falar do amor do Senhor e demonstrar que Jesus é o Senhor, então eu falo para você: você é meu irmão. Você é minha irmã, você é meu irmão. Porque somos todos curados, libertados através do Espírito Santo, através da crucifixão e morte de Jesus e da ressurreição. Então no passado, a igreja teve um conflito muito grande. Só que eu vou dizer para você uma coisa. Vou falar sobre a humildade de Pedro e a coragem de Paulo. O texto é Gálatas 2, de 11 a 14. Depois você pega a sua Bíblia, grava bem isso. Gálatas 2, de 11 a 14. Decorou? Gálatas 2, de 11 a 14, que é o conflito de Antioquia, o primeiro grande conflito da igreja. Pedro estava lá em Antioquia, convivendo livremente com os gentios não judeus. Ele comia com eles, quebrando barreiras religiosas milenares. Porém, quando chegaram alguns judeus conservadores da parte de Tiago, Pedro ele recuou. Os judeus começaram a questionar: você está convivendo com gentios? Você está errado, porque a tua igreja é essa, a tua fé é essa. Você veio do judaísmo. Você não pode conviver com esses gentios. Agora, aí a gente já vai ver uma falha de Pedro. Não foi uma falha teológica, mas uma falha de caráter momentâneo. Ele agiu por medo daquela turma da circuncisão dos judeus. E aí tem uma hipocrisia muito grande. O texto diz que até Barnabé foi levado por este disfarce. Pedro estava evitando uma mensagem perigosa. Para ser cristão,
cristão de elite, você precisa agir como judeu. Era assim que acontecia. Você só é cristão se você agir como os judeus. Quer dizer, isso é naquela época. Então, o confronto de Paulo. Paulo não falou pelas costas. Ele chegou e confrontou Pedro, face a face, porque a verdade do evangelho estava em jogo. Ora, a verdade do evangelho é mais importante do que a reputação de qualquer líder. A teologia por trás da discussão, por que Paulo foi tão duro? Porque se a circuncisão ou as leis alimentares fossem necessárias para a salvação? Se isso era necessário, então o sacrifício de Cristo seria insuficiente. Por que eu tenho que participar de tal igreja e não posso ir visitar outra igreja ou escutar outra pregação? Por que eu não posso? Quer dizer, se eu não posso, se eu sou preso à lei, se eu estou preso à lei, então, repito, o sacrifício de Cristo foi insuficiente. Aí vem a justificação pela fé, né? Paulo defende que somos aceitos por Deus, presta bem atenção. Somos aceitos por Deus apenas pelo que Jesus fez. E não por aonde nós sentamos, aonde nós comemos, aonde nós frequentamos. Então isso corre um perigo de legalismo. O legalismo sempre cria divisões. Lei, você é daqui, você não pode ir lá. Nossa, o que eu já participei de encontros, de cultos em outras igrejas, foi muito. Aliás, quem me ajudou muito, muito no começo, há mais de 20 anos atrás, foi a Sala Nossa Terra, que abriu as portas, e o pastor Werner, que através dele Jesus curou meu coração. Agora, o Evangelho, ele tem que criar pontes. O Evangelho tem que criar pontes, não divisão. Não leis que proíbem você de fazer acontecer, de você participar de uma outra coisa. Eu tenho irmãos que participam da congregação cristã. Eu tenho irmãos que participam... Não, Assembleia tem um monte, né? Assembleia tem muitos irmãos. Quadrangular também. Só que aí aconteceu o seguinte, depois que Paulo chegou e falou para Pedro, não, você está errado. Jesus ele não veio para que a igreja fosse apenas judaica, judaizada, né? Aí na segunda carta de Pedro, se você pegar aí a segunda carta de Pedro, capítulo 3, de 15 a 16, se passaram muitos anos depois que Paulo enfrentou Pedro cara a cara. Agora Pedro era um homem velho, escrevendo ali a sua segunda carta, pouco antes de ser martirizado. É aqui que vemos a beleza da santificação. Pedro diz assim, nosso amado irmão Paulo. Pedro não guardou mágoa. Ele não se lembrou de Paulo como aquele que me humilhou em Antioquia, mas como um irmão amado. Reconhecimento da sabedoria. Pedro admite que as cartas de Paulo são difíceis de entender e que exigem sabedoria, colocando assim os escritos de Paulo no mesmo nível das outras escrituras. E a humildade da liderança, não é? O líder máximo da igreja primitiva, Pedro, ele aceitou a correção de um novato, Paulo, e no fim da vida honrou publicamente. Então isso eu pergunto para você, no hoje, como nós aplicamos isso? Confronte com amor e verdade. Se algo fere o evangelho, fale. Se algo está ferindo o evangelho, fale, mas fale face a face. Não nos bastidores. Fale para a pessoa face a face. Olha, isso aqui está errado. Não precisa de cartinhas, não precisa de bilhetes, não precisa de recadinhos. Fale face a face, como Paulo fez. Porque nós não podemos esquecer, somos irmãos. E se eu estou errado, eu tenho que também saber ser corrigido. Então a grandeza de Pedro, sabe, não estava assim em errar, em nunca errar, mas em como ele reagiu ao erro. Quem não aceita a correção não está pronto para liderar. Entendeu isso? Porque a unidade é fruto da verdade. A paz, sabe, a paz a qualquer custo. Ah, você tem que ficar aqui porque senão você não vai ter paz. A paz a qualquer custo, ela é falsa.
A verdadeira unidade cristã nasce quando todos se curvam diante da verdade da cruz. Quando todos se curvam e se vê, nós somos salvos pela cruz. Então esse incidente em Antioquia poderia ter dividido a igreja para sempre. No entanto, por causa da coragem de Paulo e da humildade de Pedro, a igreja saiu fortalecida. E que nós possamos ter a coluna vertebral de Paulo para defender a verdade e o coração de Pedro para reconhecer nossas falhas. No momento do confronto em Antioquia, o problema de Pedro foi a dissimulação, do grego hipócrisis. E aí Gálatas 2:12, estou vendo aqui a Bíblia, diz assim, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Mas quando eles chegaram, afastou-se, separou-se deles, temendo que eram da circuncisão, temendo a religião. Antes, por exemplo, antes de falar que ia ter uma missa, que eu iria celebrar uma missa, estava tudo bem. Mas quando chegou o anúncio da missa, pronto, né? Começou muita confusão e isso não leva a nada, porque somos cristãos e somos irmãos. Então, querido, presta atenção numa coisa. O medo da opinião alheia pode fazer até mesmo o mais experiente apóstolo vacilar. O temor dos homens é uma armadilha que nos impede de viver a liberdade da graça, sabe? Eu até pergunto para esses irmãos, qual é o medo? Por que estão com medo? Qual é o medo? Porque o nosso único objetivo é falar de Deus. É trazer para aqueles que estão sofrendo, para você que está sofrendo, para você que está precisando de cura, para você que está precisando de um encontro especial com Deus, você que quer buscar uma presença forte do Espírito Santo, não importa qual é a placa que você participa. Eu vou estar lá domingo para te oferecer isso. A força e a graça do Espírito Santo. Aí São Paulo vai falar também na carta de Gálatas 2,14, eu adoro a carta de Gálatas. Ele fala assim, quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos, olha que coisa. Na presença de todo mundo, Paulo falou. Quer dizer, o erro era público. E aí a correção precisava ser pública. Paulo priorizou a saúde da igreja em vez do conforto social de Pedro. E Paulo dizia, só a graça basta. Paulo ele usa esse momento para reafirmar o pilar do cristianismo. Se as regras rituais importassem para a salvação, como eu disse para você, a cruz seria inútil. E continuando lá com Paulo a Gálatas, ele diz assim no capítulo 2, versículo 16, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Então, querido, só para você entender uma coisa, não existe Cristo mais a dieta, Cristo mais os ritos, ou Cristo mais aparências, ou Cristo mais a placa da igreja. É Cristo apenas. Ainda Paulo continua no mesmo capítulo 2, versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, quer dizer, se temos que obedecer lei e regra, obedecer o que a placa fala, o que a igreja fala, o que a placa fala, a placa que nós participamos, você pode ser assembleiano, pode ser o que, onde você vai. Se você vai obedecer apenas a regra, então Cristo morreu em vão. Assim, quando tentamos ser santos por esforço de lei, estamos dizendo que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. E aí o testemunho de Pedro, né? Sabe que este é o ponto mais emocionante. Mostra que Pedro não apenas perdoou Paulo, mas passou a ser o seu maior promotor. Se você pegar na segunda carta de Pedro, capítulo 3, 15. Olha o que Pedro está falando, E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu,
segundo a sabedoria que lhe foi dada. Note o termo que o Pedro usou, amado irmão. Pedro apaga qualquer rastro de amargura. Ele reconhece que a correção de Paulo foi, na verdade, uma expressão da paciência de Deus para com ele. E aí, mesma carta, no capítulo 3, versículo 16, 2 Pedro, Pedro fala assim, ó, falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais as coisas difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, como também como os demais escrituras. Pedro coloca as cartas de Paulo no mesmo nível das demais escrituras, o Antigo Testamento principalmente. Isso prova que a humildade radical, né? O homem que andou com Jesus em carne reconhece a autoridade doutrinária daquele que Jesus chamou depois. Pedro era aquele que estava do lado de Jesus, e ele reconhece a autoridade de Paulo, que chegou depois. Então, ó, meu irmão, minha irmã, você, irmão, irmã, que prega a palavra de Deus, não importa qual é a sua placa, você que prega a palavra de Deus, você que fala de Jesus no púlpito, o reino de Deus, presta atenção nisso que eu estou falando, o reino de Deus não tem lugar para o ego. Se Pedro tivesse se ofendido, a igreja teria se dividido entre a igreja de Pedro e a igreja de Paulo, porque Pedro foi humilde e Paulo foi corajoso. Hoje, nós temos uma única igreja fundamentada na graça. Estou dizendo, esquece a placa. Esquece se é assembleia, esquece se é quadrangular, esquece se é sala nossa terra, se é católico romano, se é ortodoxo, se é católico brasileiro. Nós somos uma única igreja, porque nós estamos fundamentados no sacrifício de Cristo na cruz. Somos fundamentados no sacrifício de Cristo na cruz. Então, se você prega esse sacrifício, você faz parte da única igreja do Senhor. E você eu posso chamar, você é meu irmão. Então, irmãos, ó, a história de Pedro e Paulo em Antioquia não é apenas um registro histórico. É um espelho para as nossas igrejas hoje. Muitas vezes agimos como Pedro. Sabemos a verdade, mas o medo de sermos julgados ou excluídos ou perdermos fiéis nos faz esquecer o Evangelho e atacar aqueles que são diferentes de nós. Ou por vezes somos feridos por uma correção e deixamos o orgulho levantar muros onde Deus quer construir pontes. Então o Espírito Santo hoje faz 2 convites para você. Para quem está vivendo em dissimulação, você tem vivido um cristianismo de aparência, para agradar as pessoas ou a instituição. Enquanto a sua liberdade está em Cristo, sua liberdade em Cristo está sufocada. Então é hora, se você está vivendo assim, é hora de você voltar para a graça. E para você, para quem guarda medo em seu coração, você consegue olhar para quem é de outra igreja, mas também é cristão na verdade, e chamá-lo de amado irmão, como Pedro fez? Ontem eu fiz isso com o pastor Miguel, meu amado irmão. Ou como o Padre Flávio, meu amado irmão. Nós somos irmãos. Somos cristãos, somos irmãos. Falamos do mesmo Cristo. Então, ó, a maturidade cristã começa onde o nosso ego termina. Quando você deixa o ego de lado, você começa a crescer na maturidade. Você passa a ser um cristão para valer. Um irmão meu. Então você que está querendo ir na missa que a gente fala sagrada liturgia. A igreja ortodoxa chama de sagrada liturgia. A gente não chama de missa. Você que está querendo ir na sagrada liturgia, para receber o mistério do corpo e sangue do Senhor, para receber a efusão do Espírito Santo, a presença de Maria e o Espírito Santo. Você que está precisando de Deus, você que está sofrendo, você que não está achando caminhos, você que está pensando em tirar a própria vida, você que acha que tudo está acabado, vá lá, vá participar conosco, não importa qual a placa que você é, não importa que estão falando para você não ir ou ir, não importa nada disso, você tem que se importar é com o seu coração. Faz aquilo que o teu coração pede. Se o teu coração está pedindo para ir, vá. Repito, não importa a placa, você vai ser muito bem acolhido. Muito bem acolhido. E pode ter certeza,
o Espírito Santo vai agir na tua vida. Aliás, eu convido você a levar uma fotografia daquela pessoa que não vai poder estar, levar uma garrafa com água para ser consagrada, para você levar uma peça de roupa. Nós vamos distribuir sal exorcizado e água perfumada para você levar para casa. Então, mas se o teu coração sente, mesmo que falem para você, não vá. Aí quando falar que você não ir, aí que você tem que ir também. Não deixe o diabo te enganar. O diabo não quer que você vá. O demônio não quer que você vá. Ele não traz, porque o diabo não está preocupado com a sua cura e a sua libertação, ele está preocupado com as placas. É aquela história de Pedro. Pedro recuou quando falaram assim, pô, você está aí com os gentios, você é judeu. Ele recuou e Paulo chamou a atenção dele. Paulo chamou a atenção e puxou a orelha dele. Não seja como Pedro no começo. Não deixe o diabo roubar a graça que Deus quer te dar. Domingo, 4 horas da tarde, a Sagrada Liturgia lá no Comercial. Lá é no ginásio, tá, gente? Não é lá embaixo aqui no clube, não. Lá em cima no ginásio, do lado do bar do meu amigo Raé. Ali do lado, lá no ginásio de esportes, onde há 10 anos atrás, não, né? Mais de 20 anos atrás, a gente celebrava as missas de cura. Vai participar conosco para receber a graça do Espírito Santo. Vai receber a graça e o amor do Senhor na Sagrada Liturgia. Lembrando, presta bem atenção, é uma Sagrada Liturgia da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Fique bem claro isso. Isso eu tenho falado desde o começo. Nós somos da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Não estamos lá para enganar ninguém. Nosso objetivo é falar de Deus e fazer você ter uma experiência profunda com o Senhor. Olhe comigo então. Reze comigo no final agora, olhe comigo. Vamos falar com Deus. Se abaixa a tua cabeça. Aonde você estiver, fazendo o que você estiver, pare 2 minutinhos. E vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta hora, nós nos curvamos diante da Tua Palavra. Obrigado pelo exemplo de homens falíveis como Pedro e corajosos como Paulo. Obrigado porque a Tua graça é maior do que as nossas discussões e o Teu Evangelho é mais forte do que as nossas falhas de caráter. Pai, pedimos perdão pelas vezes em que buscamos a aprovação de homens e abandonamos a verdade da Tua mesa. Livrai-nos, Pai, do legalismo que separa, da hipocrisia que nos afasta dos nossos irmãos. Dai-nos coragem de Paulo para defender a pureza do Evangelho. E acima de tudo, Pai, a humildade de Pedro para aceitar a correção e crescer em santidade. Que a Tua igreja, Pai, seja reconhecida não pela placa que ela traz na frente, e não também pela ausência de conflitos, mas que a Tua igreja seja reconhecida pela presença da reconciliação. Pai, que saibamos honrar uns aos outros, que ao final da nossa caminhada possamos olhar para os nossos irmãos e irmãs e dizer: obrigado por me ajudar a permanecer fiel. Oramos para que Cristo seja o centro, a nossa única justiça e a nossa única glória. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço carinhoso para Dani, para o Cássio Roberto. Um abraço carinhoso para o Raé, por tantos que estão lutando, para a Patrícia, por tantos que estão lutando para que esse dia de oração, de bênçãos, a Sagrada Liturgia aconteça lá no Comercial. Domingo que vem já, está chegando, às 4 horas da tarde. Fiquem na paz, fiquem com Deus e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.